estamos começando mais um Abradilancast. Lembrando que esse conteúdo pode ser assistido no canal da Abradilan no YouTube ou no perfil da Abradilan no Spotify, você escolhe. Bom, esse projeto tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade, profissionais renomados que entendem do que estão falando. Bom, eu sou Viviane e está aqui comigo hoje o Jauri Siqueira, que é Head de Serviços de Saúde da Clinicar X, farmacêutico, professor e consultor. Jauri, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço, Vivi, o carinho, a oportunidade pela Abradilan. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre farmácia do futuro como hub de saúde. O Jauri entende muito desse assunto e vai compartilhar com a gente o conhecimento dele. Minha primeira pergunta para você é assim, né? Hoje a gente tem muitas farmácias fazendo serviços de saúde. Mas o que eu quero te perguntar é o que a farmácia realmente pode fazer, o que ela está amparada legalmente para fazer. Porque eu sei que tem a questão da resolução 44 da Anvisa, que ainda limita um pouco os serviços, mas que está sendo revista pela Anvisa. Exato. Então, conta pra gente hoje o que a farmácia pode fazer, mesmo ainda sendo amparada com a RDC 44, que é mais antiga. Perfeito. Ótima pergunta, Vivi. Se a gente fosse parar para analisar uma linha do tempo rápida, a gente veria que existem sim desafios a serem superados na RDC 44, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa 44 de 2009, mas antes dela a gente tem ainda uma legislação que algumas vezes causa um entrave, que é a 5991, de nada mais, nada menos do que 1973. Muito antiga, Muito antiga, necessaríssimo ser atualizada. Mas nessa última década, desde 2012, a gente vem percorrendo uma maratona de atualizações que foi muito acelerada pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19, onde a farmácia teve um papel crucial como um estabelecimento de saúde, amparou milhões de brasileiros a realizarem testes rápidos contra a Covid-19. E nessa década a gente teve vários marcos legais. Fazendo um panorama assim, muito rápido e pontual, nós tivemos a Lei 13.021 de 2014, que finalmente tirou esse mito de que farmácia é só um estabelecimento comercial. Não, essa lei veio dizer que ela é um ambiente de prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica. Tivemos resoluções do Conselho Federal de Farmácias, como a 585 e a 586, que trouxeram as atribuições clínicas dos farmacêuticos, que podem ser prestadas dentro de farmácia. E tivemos ainda resoluções referentes ao consultório farmacêutico, a 720 de 2022. A gente teve também resoluções específicas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu me lembro que a Anvisa flexibilizou muita coisa durante a pandemia. Perfeito. Né? Receita digital. Receita digital. O próprio teste de Covid. Perfeito. Né? Acho que a Anvisa enxergou a farmácia como um player que integra essa cadeia de saúde. Foi um reconhecimento importante, não foi? Muito importante, Vivi. Se a gente fosse parar para analisar, antes da pandemia da Covid-19, eu brinco com alguns alunos, colegas, diretores de empresas que possivelmente antes da pandemia, se a gente falasse em teste rápido de coleta sanguínea ou orofaríngea, nasofaríngea, provavelmente todo mundo ia ficar espantado, Nossa, isso nunca vai acontecer na farmácia. Veio a pandemia e provou, ao longo desses anos, que a farmácia pôde entregar com qualidade. Foram mais de 20 milhões de testes rápidos de Covid. Isso significa que 10% da população brasileira passou por uma farmácia para realizar um teste rápido de Covid. E isso fez com que essa pessoa mudasse o olhar que ela tem sobre a farmácia. Aquela farmácia que só vendia medicamento, ela começa a ser encarada como uma farmácia de prestação de serviços. Isso é muito interessante, Jauri, porque pensa, eu, Viviane, eu vou à farmácia, eu deixo de ir à farmácia para comprar um medicamento para ir realizar um serviço na farmácia. Eu acho que isso muda tanta coisa. Muda demais. E se a gente for parar para analisar também, em 2017 a gente teve uma resolução muito importante para o nosso setor, que foi a RDC 197 de 2017. Essa resolução, ela validou a farmácia como unidade vacinadora.
Então, para uma mãe, para um bebê, uma criança, você, além de comprar o leite, a fralda, você lembrar que o seu neto, o seu filho, fez a vacina com aquele farmacêutico próximo da sua casa. Qual que é a relação que você teria com esse farmacêutico, com essa farmácia? E muito importante também destacar, vacinação é um ticket médio excelente. É um produto de alto ticket médio e que a população necessita. Né? A gente tem um enfrentamento aí de coberturas vacinais que caíram nos últimos anos e que a farmácia começou a se colocar então, Vivi, como de fato uma unidade prestadora de serviços de saúde. Então, a gente está falando, a gente já falou de testes rápidos com laudo laboratorial, a farmácia faz, vacinas, procedimentos clínicos. Perfeito. Telesaúde, telefarmácia. O Conselho Federal de Farmácia regulou a telefarmácia ano passado, se eu não me engano, Exatamente, 2022. Então, a farmácia pode fazer tudo isso, mesmo a RDC 44 ainda estar em revisão. Exato. A gente tem dois grandes fenômenos, né? A revisão da RDC 44, que é muito esperada. Quando, hein? Tá demorando. Olha, a gente gostaria que fosse amanhã, né? Mas já tem muito tempo, Vivi. A própria 44 não prevê, né, vacinas, mas existiram outras resoluções que foram andando. E em relação aos testes rápidos, é importante a gente destacar que aqui a gente está falando sobre testes com vínculo laboratorial. Sem vínculo laboratorial, somente Covid-19, né? Com a vigente... Explica esse vínculo laboratorial. Eu tenho uma farmácia, eu quero fazer os testes, eu preciso procurar um laboratório, fazer uma parceria com o laboratório, é isso? Isso. Você, na verdade, hoje nós temos duas possibilidades, né? Existe o teste de Covid, segundo a RDC 377, que você brilhantemente citou ali naquela licença temporária para enfrentamento da pandemia. A Anvisa flexibilizou e permitiu que a farmácia pudesse realizar esse teste de Covid-19. Os demais testes que a gente intitula na Clinicar como testes rápidos não Covid, eles exigem, segundo o entendimento legal hoje, que é de uma resolução de 2005, a RDC 302, este vínculo laboratorial. Então, a farmácia ela tem que ter parceria com um sistema, uma plataforma, que está vinculada necessariamente a um laboratório, que consiga padronizar, qualificar, garantir a emissão deste laudo. Então, é um perfeito cenário de inscrição, Vivi, para a farmácia Hub de Saúde. Ela consegue fazer isso com facilidade? Assim? Consegue. Essa parceria com o laboratório? Perfeito. Hoje, por exemplo, a Clinicar, ela é, além de uma plataforma de serviços, um laboratório. O nosso laboratório fica em Curitiba, Paraná. E ele possibilitou que mais de 10 mil farmácias no país realizassem serviços através da parceria Clinicar e farmácias brasileiras. Eu estou com alguns dados aqui. Claro. Dados da Clinicar, que diz o seguinte, que já são mais de 10 mil farmácias no país adotando esse novo conceito de farmácia como hub de saúde. Juntas, essas farmácias já impactaram mais de 20 milhões de pacientes e faturaram mais de R$1 bilhão com a venda de serviços de saúde. É muita coisa. Exato, muita coisa, Vivi. A gente tem muito orgulho de ser uma empresa brasileira criada de farmacêuticos para farmácias e farmacêuticos. Hoje, as farmácias que utilizam a nossa plataforma, elas já estão em mais de 1.100 municípios brasileiros, em todos os estados, unidades federativas. E algo que eu gosto de enfatizar é que não é mais um movimento de uma parte do segmento só. Hoje a gente tem muito orgulho de poder vir a público e dizer que nós temos farmácias independentes, farmácias associativistas, franquias, redes regionais e redes locais. Então, é um movimento para todo mundo e que ganha força quando a gente para analisar a história do próprio mundo. Várias farmácias americanas, como CVS, Walgreens, farmácias europeias, como a Boots, já entregavam esse tipo de serviços há décadas. Nós chegamos um pouco atrasado, mas a gente pode dizer que a gente está entregando bastante coisa nos últimos anos, Vivi. Agora, essa tendência de oferecer serviços de saúde, você acha que ela faz parte de um conceito de jornada de saúde mais completa do cliente, assim? Porque eu tenho lido muito sobre isso. Perfeito. A farmácia, ela quer oferecer essa jornada completa, ou seja, o cliente vai para a farmácia não só para comprar o medicamento, mas para cuidar da própria saúde, para fazer um teste, para fazer biopendância, não seria impedância. Bioimpedância. É assim, Isso. Fala para mim como é que é? Bioimpedância. Bioimpedância, Perfeito. uma palavra difícil. Mas enfim, ele vai para lá, então tem todo esse movimento. Sim.
A gente pode dizer que isso está nessa jornada Está de saúde totalmente. integral do paciente? Com certeza. Se a gente for parar para analisar, nos últimos anos, nós começamos a analisar que a farmácia, ela mudou o posicionamento estratégico. Se a gente for parar para pegar e olhar aqui na feira, 90% das farmácias, elas se posicionam hoje como uma unidade de fornecimento de saúde e bem-estar, não só como uma solução para a doença. Hoje, brincadeiras à parte, você entra numa farmácia e você sente cheiro de perfume, de beleza. Diferente de alguns anos atrás, quando a gente sentia aquele cheiro hospitalar. Então, essa mudança significa algo, né? Uma mudança da visão da estratégia do negócio farmácia. Mas também, nós também temos que considerar um movimento mercadológico. O varejo, ele começou a passar por problemas, desafios. A digitalização trouxe isso, ampla concorrência, né? Você consegue comprar produtos que estão na China rapidamente, com cliques no seu celular, na internet. Sim. Então, o varejo ele começou a caminhar Tem para a Amazon também, Exato, tá aí no setor, que já está entrando no setor farmácia. agora tem assinatura de medicamentos. Exatamente, Vivi. Então, o varejo começou a fornecer serviços. Nada mais apropriado para a farmácia, que hoje se posiciona como membra na vida das pessoas de diversas etapas, não só da cura, da dispensação dos tratamentos e produtos, mas também na educação, no acompanhamento, porque cá entre nós, quantos de nós somos medicados, mas não fazemos ideia das metas terapêuticas que temos? Ou seja, será que só eu usar o medicamento, por exemplo, hidroclorotiazida, que é um diurético usado para combater pressão alta, é ok? Será que o nosso paciente não podia ser melhor instruído? O que ele está perseguindo? Que parâmetro bioquímico fisiológico é esse? A gente nem está considerando que ele abandone esse tratamento, Exato, né? né? E não vai até o fim, né? E dados da OMS revelam que em 6 meses, pacientes crônicos abandonam seus tratamentos. Em 6 meses. Então, isso demonstra que as pessoas carecem de informações, as pessoas querem ser instruídas. Mas os farmacêuticos estão preparados para oferecer esse atendimento, esse acompanhamento farmacoterapêutico? Perfeito. É uma mudança de cultura para o setor e para o profissional. A gente não pode se eximir também de imaginar que o farmacêutico ele foi muito incutido a percorrer um caminho ou ligado à gestão ou à produção do medicamento. Esse fenômeno da farmácia clínica, do fornecimento de serviços, é algo novo que tem que ser superado. Na Clinicar, hoje, os nossos clientes, eles ganham como presente uma plataforma online, que a gente chama carinhosamente como Clinicar University, com mais de 500 horas de treinamentos e aulas só sobre cuidado farmacêutico e serviços. É praticamente uma pós-graduação. Então, é um desafio sim, Vivi. A gente precisa preparar esse farmacêutico para lidar. Jauri, qualquer farmácia pode se tornar um hub de saúde? Ou isso está mais para a grande rede, porque demanda muito investimento? Ou é viável também para o independente? É muito interessante essa pergunta e eu vou começar por uma parte que é regulatória, digamos assim. A farmácia, seja ela qual for, seja ela, como a gente os falava antigamente, drogaria, né? A farmácia sem manipulação, ou a farmácia com manipulação, ela é um estabelecimento de saúde e isso é uma lei federal que diz, né? Lei 13.021 de 2014. Então, ela é uma unidade de prestação de saúde. Se ela se habilitar a prestar os serviços propriamente ditos, então existe sim um caminho legal para você poder habilitar o seu CNAE, o seu CNPJ para atividade econômica. Existem particularidades para cada serviço, especialmente vacinação. Você precisa adaptar sim um pouquinho a infraestrutura, ou seja, você tem que ter uma sala apropriada para o serviço que você visa prestar, para consultoria, para consulta farmacêutica, para telesaúde, etc. Se você vencer essas etapas, você pode fazer isso na pequena ou na grande. E algo que eu gosto também de enfatizar. Hoje, alguns dos melhores cases de serviços de saúde em farmácias no Brasil são de farmácias independentes. Mas você sabe que eu conheço farmácias que fizeram tudo isso. Fizeram a parte regulatória, montaram a estrutura e o consultório farmacêutico vive vazio. Perfeito. Por Perfeito. quê? Por quê? A gente encara esse problema, muitas pessoas tentam começar de forma própria, acho legítimo isso, né? Defendo o empreendedorismo farmacêutico, mas é muito importante a gente não minimizar o desafio. Serviços de saúde é um novo business in business.
é um outro universo a ser percorrido. Muitas vezes a gente acha que o grande problema está na estrutura, na licença, no portfólio. Nem sempre. Às vezes o desafio vai estar em selecionar nesse portfólio o que você de fato tem oportunidade para fazer um mapeamento estratégico, né, local, o que a sua comunidade carece, qual o perfil do seu paciente, do seu cliente que você vai atender, e tudo isso a gente ajuda a fazer. E a gente repetiu isso em 10 mil farmácias. Então esse know-how, esse mapeamento, o preço, o portfólio, o marketing, como que eu pratico marketing digital, como que eu me relaciono com a camada médica, para fazer eles entenderem quais são os benefícios de indicar para uma farmácia que tem prestação de serviços, nós estamos prontos para atender. Então, o desafio é mais amplo do que parece, não é impossível, a gente tem diversos cases aí de farmácias faturando 100 mil, 200 mil, até R$500 mil mensais apenas com serviços. Mas aqui, a gente tem, no setor, a gente tem alguns modelos, né? Perfeito. Você acha que a gente vai ter, assim, de um lado, uma farmácia que tem um foco no serviço e, de outro lado, uma farmácia que tem um foco na venda do medicamento? Esse modelo de farmácia que só trabalha com a venda do medicamento, você acha que esse modelo vai persistir? Ele pode persistir, principalmente por a gente entender o tamanho do Brasil. É um país maravilhoso, gigantesco, de estrutura continental. São 210 milhões de brasileiros distribuídos em 8 milhões de quilômetros quadrados. A gente tem muita oportunidade a ser explorada. Quando a gente analisa a distribuição do segmento, a gente vê que existe um movimento capitaneado por grandes redes, muito focados em metrópoles e capitais, e muito capitaneado pelas independentes associativistas no interior, né? Os dados da IQVIA demonstraram isso no ano passado. Eu acho que existe oportunidade para todos, mas com certeza a farmácia do futuro, a farmácia que se integra com o seu paciente, que consegue acolher todas as demandas dele, é a farmácia com serviços, Vivi. Ela está mais blindada contra a concorrência, ela percorre um oceano não tão vermelho, que é esse oceano de disputa por preços e margens que são cada vez mais apertadas. Sim. Ao contrário de serviços, onde as margens estão muito mais propensas à expansão, com tickets médios e retorno sobre investimento maravilhoso. Mas tem muita farmácia que está focada na venda do medicamento, é uma farmácia muito pequenininha, ela não tem espaço, então ela trabalha geralmente com genérico, né? Enfim, está ali. Até essa farmácia pequenininha, você acha que ela conseguiria trabalhar com serviços? Hoje, sim, com alguns, claro. Não com todos, hoje a gente tem mais de 100 serviços e procedimentos disponíveis. Então imagine, Vivi, numa farmácia que há 20 anos a gente via só fazendo aferição de pressão, glicemia, aplicando injetáveis, hoje a gente tem 100 serviços e procedimentos possíveis. É claro que uma farmácia com um consultório pequeno ela vai estar mais limitada, mas ela pode fazer muita coisa. Mesmo com um consultório pequeno, diminuto, existem serviços que são possivelmente todos realizados. Esses serviços são cobrados. Todos os serviços são cobrados. Ou seja, eles são um negócio, você vai lá, você vai precificar esse serviço e esse negócio tem que dar lucro, Jauri. Com certeza, com certeza. E esse negócio dá lucro e a gente tem dados para provar isso, né? Então, eu convido quem quiser mergulhar um pouquinho mais e acessar o report, nosso relatório anual de 2022, com todos esses dados de mercado. Eu quero acessar esse relatório. Com certeza, vou deixar aqui para vocês, está disponível. Todos os participantes da Bradila também vão ser congratulados, mas todo mundo que assistiu o podcast pode acessar o link que eu vou passar aqui para vocês. Vocês vão ter acesso a performance, ticket médio, estados, capitais, regiões do Brasil que estão performando e que serviços que performam em cada região. Esse é um mapa estratégico muito importante para quem... Será que a gente pode colocar o link desse relatório na descrição desse vídeo? Claro, com certeza. Olha, então a gente está aqui se comprometendo, né? Você que está assistindo já vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para esse relatório. Com certeza. Cedeu aqui pra gente. A gente está gravando esse videocast, porque você pode assistir no YouTube e também ouvir no Spotify, diretamente do Abradilan Conexão Pharma 2023. Então, legal. Muitos convidados passando aqui pelo estúdio. A gente está aproveitando a presença deles aqui no evento para gravar esse conteúdo que você pode aproveitar aí ao longo do ano na sua farmácia. Exato.
Bom, só mais uma perguntinha. Claro. Quando é que a Anvisa libera essa revisão da RDC? Quando é que ela publica uma nova resolução? Olha, Vivi, a gente tem acompanhado com muito carinho, né, essa discussão, temos amparado diversas instâncias da Anvisa, Ministério da Saúde com informações. A gente quer que todo mundo ganhe, mas principalmente uma pessoa, o paciente. O paciente, ele precisa, ele merece ser melhor cuidado, e a farmácia é o estabelecimento de saúde mais capilar do país. São 90 mil farmácias, esse número é 2 vezes maior do que o de postos de saúde do SUS, 6 vezes maior do que o número de laboratórios de análises Não, e clínicas. tem farmácia onde não tem hospital, onde não tem clínica, onde não tem Exatamente. posto de saúde, tem farmácia. Tem né? farmácia. Então, a farmácia 99% dos municípios brasileiros têm farmácia. A gente não pode falar isso de todos os outros estabelecimentos de saúde. chega. Então, é um dos entraves. A gente tem notícias que a 302 de 2005 provavelmente seja atualizada Também nos está sendo próximos atualizada, né? 2 meses. É o que a gente tem Uhum. notícia, mas não temos certeza. E a 44, a promessa é que seja este ano. Mas vamos aguardar aí se teremos notícias positivas em relação a isso, Vivi. Maravilha. Jauri, como as pessoas te encontram? Você quer deixar um endereço, Ah, um com Instagram, certeza, para as com pessoas certeza. acompanharem o seu trabalho? Ficaria muito feliz em receber contatos, dúvidas. A gente está totalmente à disposição através do site clinicarx.com.br e o Instagram, @clinicarx. Também vou deixar aqui o meu pessoal, que é @jauri.jr, de júnior, né? E fico totalmente à disposição aí da Bradlã e de todos os interessados nos assuntos que a gente abordou aqui. Foi um prazer conversar com você. Muito Não, obrigada. igualmente, Vivi. Foi meu prazer. Obrigada a você pela sua companhia. Siga a Bradlã nas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.